Na aula de hoje, nós vamos ver quando utiliza a gente e quando se utiliza o nós, para fazer a concordância desses sujeitos, desse pronome e dessa locução pronominal com o verbo. Então, por que a gente tá vendo isso? Porque ocorrem muitos erros quanto ao emprego do agente e do nós junto com o verbo, na hora de fazer a concordância verbal. Então, essas duas formas, o agente e nós, elas estão corretas. Todas as duas formas existem na língua portuguesa. O nós é um pronome pessoal reto, de primeira pessoa. A primeira pessoa do plural é o nós, que indica um grupo. E a gente é uma locução pronominal com valor semântico de nós. Tem a mesma semelhança do nós. Então, o agente e o nós, eles têm o mesmo, são sinônimos. Tanto eu posso usar o nós, como eu posso dizer a gente. Ele vai indicar esse grupo, ele vai indicar um grupo de muita gente. Então, assim, nós e a gente podem ser utilizados como sinônimos, tendo apenas atenção para a distinta conjugação do verbo. Então, o correto é conjugar o verbo na primeira pessoa do plural com o pronome nós. Então, toda vez que eu utilizar o nós, eu vou ter que colocar o verbo na primeira pessoa do plural. Então, com nós, o verbo fica conjugado na primeira pessoa do plural. Então, nós andamos, nós cantamos e nós sabíamos. Porque tem muita gente que diz a gente andamos, a gente cantamos, a gente sabíamos. E essa formação com o agente, ela é incorreta. Por quê? Quando eu usar o agente, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, com o nós, o correto é conjugar o verbo na primeira pessoa do plural com o pronome nós e na terceira pessoa do singular com a expressão agente. Então, se eu usar o nós, o verbo vai para o plural. Se eu utilizar o agente, o verbo fica conjugado na terceira pessoa do singular. Então, a gente anda, a gente cantará e a gente sabia. Se eu colocasse o nós aqui, ficava nós andamos, nós cantaremos e nós sabíamos. Como eu utilizei o agente, fica no singular. Então, a gente anda, a gente cantará e a gente sabia. É importante estar atento na conjugação dos verbos para evitar erros comuns, como a gente vamos, a gente fomos, nós vai e nós pede. Então, toda vez essas colocações aqui, elas estão incorretas. Eu não posso utilizar o agente com o verbo no plural. Não posso utilizar o nós com o verbo no singular. Então, é incorreto dizer a gente vamos. O correto seria ou a gente vai ou nós vamos. É incorreto dizer a gente fomos. Ou o correto seria nós fomos ou a gente foi. É incorreto dizer nós vai. O correto seria dizer ou nós vamos ou a gente vai. E é incorreto dizer nós pede. O correto seria nós pedimos ou a gente pede. Então, se eu utilizar o nós, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Se eu utilizar o agente, o verbo fica no singular. Essa é a regra da língua portuguesa. E a atividade de vocês é do livro da página 72. Essa tirinha do Charles. Então, vocês vão fazer a leitura. Então, vamos entrar agora, mãe. A gente se divertiu bastante lá fora. Eu me diverti bastante, Lucy? Claro que sim. Que bom. Eu nunca sei direito. Então, que pronome pessoal tem o mesmo sentido de a gente? Aqui no primeiro quadrinho, quando ela diz a gente se divertiu bastante lá fora. Que pronome eu posso substituir? Olha a explicação que eu dei antes.
Que pronome eu posso substituir que tem o mesmo valor de agente? Você vai escrever. A que pessoa do discurso esse pronome se refere? Então, esse pronome que você escreveu aqui na letra A se refere à primeira pessoa, à segunda pessoa ou à terceira pessoa. Então, você vai reescrever a frase de Lúcia substituindo o agente pelo pronome que você colocou aqui na letra A. Então, faça as adaptações. Então, eu vou substituir essa frase aqui. A gente se divertiu bastante lá fora. Vou tirar o agente e vou colocar o pronome que é sinônimo do agente e modificar o verbo. Por quê? Se eu digo a gente se divertiu, quando eu colocar o pronome aqui, o verbo vai para o plural. Olha a explicação que eu dei. Então, no contexto, quais são os personagens incluídos em agente? Então, quando ela diz a gente se divertiu bastante lá fora, quem é esse agente? Ela está se referindo a que personagens? Então, você vai escrever aqui. E um dos personagens questiona sua inclusão em agente. Quem? Então, quem é que questiona? Quem é que pergunta? Eu me diverti bastante, Lucy? Então, você vai escrever que personagem foi que fez essa pergunta. E que dúvida esse personagem tem? Qual foi a dúvida que ele teve? Então, leia o quadrinho prestando atenção para você poder responder essas questões. Volta lá no assunto, quando se emprega o agente, quando se emprega o nós, e tentem responder. Qualquer dúvida é só me perguntar, ok?